Meus queridos irmãos, vamos estudar a palavra de Deus e observar aquilo que o Senhor nos ensina através das Santas Escrituras? Vamos orar? Senhor, nós oramos nesse momento em nome de Jesus, te agradecemos por esse momento especial e te pedimos para falar conosco através do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente para entendermos a Bíblia. Nós te oferecemos as nossas homenagens e te prestamos o culto verdadeiro, o culto segundo Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 1. Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso encontro com Ele. Não se deixem abalar nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. Não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Não se lembrem de que eu lhes falei disso tudo quando estive aí? E vocês sabem o que o está detendo, pois ele só pode ser revelado quando sua hora chegar. Pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que a detém. Então o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor de sua vinda. Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás com poder, sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e a aceitar a verdade que os salvaria. Portanto, Deus fará que sejam enganados e eles crerão nessas mentiras. Então serão condenados por ter prazer no mal em vez de crer na verdade. Nós acabamos de ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 1 até o 12. Aqui Paulo está tratando sobre o anticristo. Então é sobre isso que eu quero falar convosco, o anticristo, o personagem escatológico. Nós sabemos bem que a escatologia é uma matéria dentro da teologia que estuda as últimas coisas. Então, escatologia é a doutrina dos últimos acontecimentos. Por exemplo, o livro de Apocalipse é um livro escatológico, porque vai tratar sobre as últimas coisas que irão acontecer. Nós estamos aqui diante de um texto onde Paulo está ministrando aos cristãos de Tessalônica através da escrita desta epístola. E aqui Paulo ele começa a dizer que existem alguns cristãos nessa igreja que estavam perturbados porque estavam acreditando que a vinda de Cristo já tinha acontecido, ou o segundo advento de Cristo, né, que é a sua segunda vinda. E existia um grupo que estava infiltrado nessa igreja, entre esses irmãos, que dizia que era um grupo aprovado pelos apóstolos, os 12 e Paulo, e eles tinham uma mensagem para os cristãos que falava exatamente sobre isso, que a vinda de Cristo já havia acontecido.
E aí Paulo, para acalmar os ânimos dos irmãos com a verdade de Deus, ele diz que duas coisas serão necessárias acontecer para que Cristo então volte. A primeira delas é a apostasia e a segunda é a manifestação do homem da perversidade, ou seja, o anticristo. Então, eu quero estudar com vocês sobre o anticristo, o personagem escatológico, e então nós iremos fazer algumas análises que são importantes sobre esse assunto. Vamos focar especialmente no versículo 3, que diz assim, ó: não se deixem enganar pelos que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade. Né? Rebelião aqui é a apostasia. E o homem da perversidade aqui é o homem do pecado. E diz, aquele que traz destruição. Né? Está em 2 Tessalonicenses 2:3. Então, nós vamos considerar esse texto de uma forma especial aqui dentro do contexto. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a expressão anticristo só se encontra na Bíblia exclusivamente nas epístolas joaninas, ou seja, somente o apóstolo João se referiu ao homem da perversidade ou homem do pecado como anticristo. Isso está em 1 João capítulo 2, versículos 18, 22, 1 João capítulo 4, versículo 3 e 2 João no versículo 7, porque é capítulo único, né? Então é capítulo 1, versículo 7 ou apenas versículo 7. Em 1 João capítulo 2, versículo 18, João diz assim, ó, o evangelista João, o apóstolo João: filhinhos, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo está por vir, e muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que chegou a hora final. No versículo 23, no versículo 22 ele diz: e quem é mentiroso? Aquele que afirma que Jesus não é o Cristo? Quem nega o Pai e o Filho é o anticristo. No capítulo 4, versículo 3, ele diz da seguinte maneira: mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo, e de fato já está aqui. Em 2 João, no capítulo único, versículo 7, diz assim: digo isso porque muitos enganadores têm ido pelo mundo afora, negando que Jesus Cristo veio em corpo humano. Quem age assim é o enganador e o anticristo. Então, somente nas epístolas joaninas que nós iremos encontrar o termo anticristo. Em outros lugares da Bíblia, nós vamos encontrar sobre esse personagem de uma forma explícita, mas a Bíblia não irá se referir a ele em outros textos como o anticristo. É exclusivamente nas epístolas de João. Então, somente o apóstolo João se referiu ao homem do pecado como anticristo. Em segundo lugar, nós temos que observar os nomes que a Bíblia dá para o anticristo. Então, o anticristo é esse personagem escatológico, né? Ou seja, que vai se manifestar nos últimos dias, e ele será habitado pelo diabo, né? Como nós verificamos aqui no versículo de número 3. Não se deixem enganar pelo que dizem,
Pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Não lembrem de que eu lhes falei disso tudo quando eu estive aí? E vocês sabem que o está detendo, pois ele só pode ser revelado quando sua hora chegar. Pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que a detém. Então o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor de sua vinda. No versículo 9. Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás com poder, sinais e falsas maravilhas. Então, o anticristo é o agente do diabo. Alguns nomes que a Bíblia usa para se referir a ele. Em primeiro lugar, Cristo na Bíblia é a semente da mulher. Isso está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, se essa aqui é a primeira profecia messiânica da Bíblia e Cristo é a semente da mulher, então o anticristo é a semente da serpente. Então, o primeiro nome que nós podemos utilizar para falar sobre o anticristo é a semente da serpente. Segundo, Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Ele é chamado de besta. O diabo que os havia enganado foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Em terceiro lugar, o anticristo ele é chamado de pequeno chifre, no quarto animal de Daniel, capítulo 7, no versículo 7. O quarto nome pelo qual ele é chamado é o príncipe que há de vir. Está em Daniel capítulo 9, versículo 26. Em quinto lugar, o quinto nome pelo qual ele é chamado é de o Assolador. Está em Daniel capítulo 9, versículo 27. Em sexto lugar, ele é chamado de o rei que fará conforme a sua vontade. Está em Daniel capítulo 11, do versículo 36 ao 39. E em sétimo lugar, ele é chamado de o homem do pecado, como nós acabamos de ler aqui em 2 Tessalonicenses, nos versículos 3 e no 8, e também filho da perdição, como também o iníquo. Está aqui nesses dois versículos de 2 Tessalonicenses, nos versículos 3 e 8. Então, esses são alguns nomes pelos quais o anticristo é chamado na Bíblia. Detalhe, que existem profecias na Bíblia que tinham um caráter histórico, né, de cumprimento imediato ali no seu contexto, e um caráter profético, que também se cumpririam no futuro. E esses textos que eu utilizei aqui, eles têm o seu aspecto histórico, né? Eles diziam respeito a um personagem ali no contexto, mas profeticamente também diziam respeito ao anticristo. Em terceiro lugar, nós iremos verificar agora as características do anticristo. A primeira delas é que o anticristo negará tanto o Pai como o Filho. Então, o anticristo negará tanto Deus como Jesus. A segunda característica dele, essa está em 1 João capítulo 2, versículo 22, que nós lemos agorinha. A segunda característica é que ele negará o significado e a importância da encarnação de Cristo. Está em 1 João capítulo 4, versículo 3 e em 2 João no versículo 7, né, que nós acabamos de ler também. Então, o anticristo ele negará que Cristo nasceu verdadeiramente como homem. Então, negará que Cristo foi 100% homem.
E nós vimos que isso já começou a acontecer na igreja do primeiro século através de um movimento que era chamado de gnosticismo. Então, os gnósticos, eles diziam que Cristo veio de uma forma fantasmagórica, ele era, na verdade, um espírito que se passava por um ser humano, mas ele não era de fato ser humano. Então, nós já vemos a negação da encarnação de Cristo no primeiro século, quando surge esse movimento herético chamado de gnosticismo. Então, é uma característica do anticristo. A terceira característica é que um dos principais aspectos do anticristo será a capacidade de seduzir e de enganar. Nós podemos verificar isso de uma forma mais detalhada nos capítulos 11º a 13º do livro de Apocalipse. Ou seja, nos capítulos 11, 12 e 13 do livro de Apocalipse, nós iremos verificar que o anticristo ele terá a capacidade de realizar maravilhas mentirosas. Está aqui também em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 9, quando diz: esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás com poder, sinais e falsas maravilhas e com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e a aceitar a verdade que os salvaria. Então, ele será um enganador nato. Ninguém na história conseguiu enganar tanto as pessoas como ele conseguirá fazer durante o seu ministério. A quarta característica que nós podemos destacar é que o anticristo ele será um indivíduo caracterizado pela incorporação da mais profunda maldade em sua própria pessoa. Então, se já existiram homens maus na história, nós poderíamos citar vários aqui, como os faraós, como Adolf Hitler, Mussolini e tantos outros que nós sabemos que existiram e alguns que existem, eles não chegam nem perto de se aproximar do anticristo. Ele será a manifestação da maldade em pessoa. Ele será muito perverso. A quinta característica é que o anticristo será o ateu supremo. Portanto, ele negará tanto Deus como Cristo, opondo-se a qualquer reconhecimento dado a Deus e exaltando-se a si mesmo como se fora um próprio Deus. Então, nós sabemos que existem ateus e ateus, mas o anticristo será o ateu dos ateus. Então, ele será o ateu supremo. Ele negará a Deus e a Cristo de uma forma como ninguém nunca conseguiu fazer. A sexta característica é que o anticristo ele será uma espécie de imitação da encarnação, porque o diabo estará com ele, habitando nele, e assim será ele a personificação da mais elevada forma da maldade possível. Então, ele negará a encarnação de Cristo, dizendo que Cristo não foi verdadeiramente homem, não nasceu de uma virgem, de fato não veio como uma pessoa, mas ele será uma espécie de imitação da encarnação de Cristo, porque Cristo é o Filho de Deus, né? Ele é o Emanuel, Deus conosco, ou seja, Deus entre os pecadores, e ele era habitado pelo Espírito Santo, sendo a segunda pessoa da Trindade. O anticristo ele será habitado pelo diabo, sendo ele a besta que sobe do mar,
né, e tem a besta que sobe da terra, que é o falso profeta, e tem o dragão lá de Apocalipse. Então nós vemos um tipo de trindade satânica, né? Então ele vai tentar imitar a encarnação de Cristo e também, de certa forma, a trindade divina. A sétima característica é que possivelmente o anticristo será judeu, pois somente tal homem poderá ser o verdadeiro anticristo, a quem Israel acolherá por algum tempo, embora mais tarde venha a rejeitá-lo, porque os judeus ortodoxos, né, que esperam ainda a vinda do Messias, sabem que o Messias vai vir do povo judeu. A salvação vem dos judeus, como Cristo disse para a mulher samaritana, porque o Messias é um judeu, né, nasceu em Belém de Judá. Então, o anticristo terá que vir de Israel para que o povo de Israel possa aceitá-lo como o Messias por um tempo. Ou seja, aquele que será contra Cristo estará no lugar de Cristo por algum tempo. Então, antes de ser contra Cristo, ele estará no lugar de Cristo. Então aqui a gente descarta todas essas teorias que o povo diz, né, que o anticristo já se manifestou, é Lula, é Barack Obama, é Jair Bolsonaro, né? Então, ele tem que vir do povo de Israel. Em oitavo lugar, a oitava característica é que o anticristo ele contará com um profeta, um precursor, a exemplo de João Batista. Então, João Batista foi o precursor de Cristo, do Messias. O anticristo ele terá um precursor também, um tipo de João Batista, um falso João Batista, que será o falso profeta, a besta que vai subir da terra. E em nono lugar, a nona característica que eu destaco é que ele obrigará a humanidade a adorar o diabo na tentativa de extirpar da terra o conhecimento divino. A igreja cristã daquela época terá de viver subterraneamente, porquanto o anticristo removerá toda e qualquer expressão visível da mesma, conforme a conhecemos atualmente. Ele perseguirá todos quantos prestam lealdade a Deus e a seu ungido, e grandes multidões serão martirizadas por esse motivo. Essas são algumas características do anticristo que eu destaco. Agora, em quarto lugar, vamos verificar alguns aspectos históricos da doutrina do anticristo para encerrarmos. A primeira delas é que no Antigo Testamento, Cristo é revelado nas páginas por todo o Antigo Testamento através de profecias preditivas e tipos simbólicos. E isso também é uma verdade no caso do anticristo. Por exemplo, o anticristo ele é revelado através de Belial. Então há certos indivíduos perversos, cruéis, e devido à sua iniquidade, e tem tendências destruidoras que apontavam para o anticristo. Esses homens eles eram idólatras, eram opositores de Deus e eram completamente caídos. Segundo, o anticristo ele pode ser visto através de Belial e também através dos inimigos da nação de Israel. Então, quando nós verificamos alguns inimigos do povo judeu, nós enxergamos aspectos neles que apontam para a figura do anticristo. E no período intertestamental, Roma substitui a Síria, né? A Síria, não a Síria, mas a Síria, S-I-R-I-A, como inimigo nacional da nação de Israel. Então,
nós vemos que Roma foi um sistema perverso, idólatra, homossexual, que apontou para a figura do anticristo. Agora, para nós encerrarmos, porque no Novo Testamento nós iremos verificar que os evangelhos advertem contra os falsos profetas e contra os falsos cristos, que serão tão enganadores que terão o poder de enganar até mesmo os eleitos. Está em Mateus capítulo 24, versículo 24 e Marcos 13, 22. Essas advertências encontram seu ponto máximo no personagem isolado do anticristo. E na igreja, nós vemos os pais da igreja primitiva em geral, que acreditavam no anticristo pessoal, e por diversas vezes eles apontaram para o Papa como sendo o anticristo, ou para o papado. Então, esses são os aspectos históricos da doutrina do anticristo. E agora eu quero encerrar o nosso estudo sobre o anticristo, o personagem escatológico, falando sobre um dos sinais que precisam também acontecer para que Cristo se manifeste. Isso está no versículo 3 de 2 Tessalonicenses. Não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição, ou seja, a apostasia e o anticristo. Eu falei sobre o anticristo porque o estudo é focado nele, mas encerro falando sobre a apostasia, que é o abandono da fé, que é negar os padrões divinos, né? Por exemplo, Judas, ele é um dos maiores exemplos que nós temos na Bíblia de um apóstata, uma pessoa que virou as costas para a fé, negando Deus e o seu Messias. Vamos falar sobre a apostasia. Em primeiro lugar, de Israel. Então, o povo de Israel é um povo completamente apóstata. Quando nós olhamos nas páginas do Antigo Testamento, nós vemos como Israel negava constantemente a Deus. E quando nós chegamos nas páginas do Novo Testamento, nós vemos os judeus negando que Cristo era o Messias. E hoje nós temos os judeus ortodoxos que não reconhecem que Cristo é o Filho de Deus. Então eles ainda aguardam o Messias se manifestar, que no caso eles terão isso na pessoa do anticristo, como nós falamos. Então nós temos a apostasia de Israel em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós temos uma apostasia mundial. Ou seja, a sociedade nega a Deus, o Filho de Deus, a Igreja de Deus, os princípios de Deus, o livro sagrado de Deus. Então há uma revolta contra Deus de uma forma geral no mundo. A sociedade, ela é incrédula, ela é cética, ela não acredita nas escrituras. Nós vemos uma sociedade que cada vez mais está homossexualizando as nossas crianças. Nós vemos uma sociedade onde coisas que são abomináveis estão sendo aceitas aos poucos como algo bom, como algo agradável, como algo que é de família. A família na sociedade, ela é desvalorizada, desmerecida. Então nós vemos uma apostasia no âmbito mundial. As nações negam a Deus, as culturas negam a Deus, a mídia nega a Deus. Então nós vemos que esse sistema que existe mundial é um sistema ateu e um sistema apóstata, que cada vez mais exclui a Bíblia da sociedade. E em terceiro e em último lugar, nós vemos uma apostasia dentro da própria cristandade, no nosso meio, na igreja, entre a nossa gente, entre o nosso povo. A Bíblia está sendo substituída nos púlpitos por campanhas, por ofertas de desafio, falsos evangelhos como o evangelho triunfalista,
a teologia da prosperidade, a teologia coach e tantas outras coisas. Então, assim, há uma apostasia dentro da igreja cristã, líderes manipuladores, líderes sem vida espiritual com Deus, líderes sem nenhum tipo de compromisso com a exposição da palavra. Então, é isso, meus irmãos, que eu queria trazer para vocês. Eu queria falar sobre o anticristo, o personagem escatológico, baseado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Vamos orar e agradecer? Senhor, nós te agradecemos por esse momento, no nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém.